Olá! Hoje nós vamos trabalhar um ponto de direito constitucional que é muito amplo, que é direitos e garantias fundamentais. É o ponto 1.7.3 e seguintes do edital. Então a gente vai falar sobre dos direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, fundamentos constitucionais e doutrinários dos princípios da legalidade e isonomia e regime constitucional da propriedade. Bom, aonde que isso está na Constituição? Começamos no artigo 5º para falar dos direitos e garantias fundamentais, e aí com todos os seus incisos, mais precisamente, nós temos 78 incisos, fora os 4 parágrafos. Então, são muitos direitos e garantias individuais e coletivas, mas sempre lembrando que estes direitos, eles não se esgotam daí. A própria Constituição, ela tem outros direitos e garantias fundamentais ao longo do seu texto constitucional e nada impede que emendas venham a colocar ainda mais, porque nós temos que lembrar o seguinte: os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, as quais estão previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Contudo, é proibido a emenda constitucional daqueles textos tendentes a abolir. Quando uma emenda vem a assegurar mais direitos e garantias individuais e coletivas, não há nenhum problema. Então, pode ser que durante a história da Constituição, outros direitos e garantias fundamentais venham a surgir, seja no artigo 5º, seja em outro dispositivo da Constituição. Esses direitos e garantias fundamentais, os quais encontram-se dos direitos e garantias fundamentais, não só o artigo 5º, como também engloba os direitos sociais, do artigo 6º ao 11, os direitos de nacionalidade, do 12 e 13, dos direitos políticos, 14 e 16, e do partido político ao 17, ele é muito amplo e engloba todas as chamadas dimensões, ou ao menos as mais consagradas, uma vez que esse estudo de gerações e dimensões, ele vem ganhando muita força. Tem autores que já colocam 7, 8, 9 gerações, e nós vamos falar um pouquinho sobre elas, mas hoje a gente vai dar ênfase tão somente ao artigo 5º, que diz respeito aos direitos individuais e coletivos, mas de uma maneira que também tem direitos de outras dimensões, embora o que prevaleça é o de primeira geração. Nós já fizemos uma digressão histórica quando falamos do Estado Democrático de Direito. Caso você não esteja lembrado, vá a esse vídeo e assista. Nós falamos do Estado liberal, do Estado social, depois do neoconstitucionalismo com o Estado democrático. E aí a gente precisa lembrar que eu disse a vocês que no contexto do Estado liberal surgiu os chamados direitos fundamentais de primeira geração, que eram aqueles que exigiam condutas abstencionistas do Estado. O indivíduo ele queria liberdade para atuar, liberdade para agir, liberdade para viver, sem muita interferência estatal. Daí surgiu o direito à vida, à liberdade, à igualdade formal, que é aquela assegurada em lei. Essa natureza, esse catálogo de direitos está aos montes no artigo 5º. Porém, com o surgimento do Estado social, o indivíduo, o cidadão, a sociedade chegou à conclusão que não bastava o Estado tão somente assegurar direitos de primeira geração e não intervir na sociedade, uma vez que de nada adiantava eu ter o meu projeto de vida, mas não ter meios para garantir, para atingir a consecução daqueles meus objetivos. Então, o Estado passou a ter uma postura de guardião e passou a assegurar também moradia, segurança, lazer, educação, saúde, prestações materiais, condutas positivas do Estado. Estes são os chamados direitos de segunda geração. Após o Estado social, nós tivemos aí
E claro que quando eu falo assim, como se fosse uma ordem cronológica exata, lógico que não é exata. A história, ela oscila muito, mas a gente tem que trabalhar com uma espécie de linha do tempo para conseguir fazer essa explanação. Então, depois desse boom do Estado Social, veio a Segunda Guerra Mundial, que fez com que o Estado Social repensasse as suas políticas, uma vez que os recursos eram finitos, e principalmente após uma guerra, em que seja país vencedor, seja vencido, todos ficam dilacerados financeiramente, passou-se a repensar essa figura do Estado Social. Mas, apesar de tudo, com os traumas advindos da Segunda Guerra Mundial, valores como solidariedade, fraternidade, paz começaram a surgir deste contexto. Não por acaso, é aí que surgiu a ONU, aí que surgiu as convenções internacionais versando sobre direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim. Então, direitos como paz, meio ambiente, autodeterminação dos povos foram sendo pensados como direitos de terceira geração. Hoje ainda se fala num contexto tecnológico de globalização, colocando este direito como um direito de quarta geração ou quarta dimensão. Muitos autores preferem o termo dimensão. E ainda tem alguns estudiosos que falam em direito de quinta geração, que essa é a questão da segurança internacional, de uma concepção de não guerra, enfim. Importante mencionar que ainda há aqueles que falam de sexta geração, que é o direito à água potável. O importante mesmo, assim, consagrado na doutrina, principalmente por Paulo Bonavides, eu acho que Paulo Bonavides vai até a quinta geração. Mas os mais importantes, sem sombra de dúvidas, é primeira, segunda e terceira. E quando a gente fala do artigo 5º, é muito importante a gente se ater a essa concepção de primeira e segunda geração. Porque tem direitos, os chamados direitos negativos, porque na verdade impõem condutas negativas do Estado de não agir, e os chamados direitos sociais. Então, o artigo 5º é repleto desses incisos. Importante falar que estes direitos fundamentais, esses direitos individuais e coletivos, eles são relativos, o que significa dizer que nenhum deles é absoluto. Então, caso entre em conflito um direito individual com outro direito individual coletivo, deve-se haver a ponderação. Um não irá prevalecer em detrimento do outro para ser extirpado do ordenamento jurídico, não. Vai haver uma ponderação, um sopesamento, de forma que nenhum deles será eliminado, mas também nenhum deles será absoluto. Eles não são absolutos, eles podem ser flexibilizados, relativizados, eles guardam essa natureza de plasticidade. Eles são erga omnes, oponíveis a todos, são complementares porque eles vão se complementando com o tempo e uns com os outros. Eles gozam de historicidade porque eles são indissociáveis de um contexto histórico, tanto que quando a gente fala das dimensões ou gerações, a gente tem que ir lá na história para falar do Estado liberal, do Estado social, da Guerra Mundial e por aí vai. Eles são essenciais, são indisponíveis e inalienáveis porque não tem conteúdo econômico, são irrenunciáveis porque você não pode renunciar, embora você possa abrir mão de forma temporária e pontual do seu exercício, são inexauríveis porque não se esgotam e sempre se renovam de acordo com as transformações históricas e sociais, além de estarem submetidos à reserva do possível e da vedação ao retrocesso, né? O efeito non liquet de não poder... eu não liquei, agora me veio a dúvida se é esse o termo correto, mas é basicamente de não fazer com que tais direitos fundamentais sejam abolidos, suprimidos com o tempo. Uma vez assegurados, não podem ser extirpados do ordenamento, ok? Eu acho que é não cliquei, mas enfim, depois eu vou conferir.
O caput do artigo 5º, ele assegura 5 direitos básicos: vida, igualdade, liberdade, privacidade, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. São estes 5, mas nos incisos eles se destrincham em vários outros. Quando pegarmos, aí já indo para o ponto dos fundamentos constitucionais e doutrinários dos princípios da legalidade e isonomia, nós temos que recorrer ao caput e aos incisos. Quando a gente lê o artigo 5º, a gente extrai o caput, a gente extrai a chamada igualdade formal. E o que significa isso? Todos são iguais perante a lei. Se sairmos do papel e olharmos à nossa volta, veremos que esta igualdade, embora formal, não é material. Então, a doutrina divide em igualdade formal e material para diferenciar aquela igualdade perante a lei daquela igualdade perante a sociedade, perante o reconhecimento das pessoas. A legalidade, nós visualizamos uma faceta da legalidade no inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Importante, essa legalidade, também chamada de legalidade ampla, ela é aplicada ao particular, porque o Estado ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei, ele só pode fazer aquilo que é permitido por lei. O particular, por sua vez, pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Tem uma grande diferença aí entre essas duas liberdades, entre essas duas legalidades. Há quem diga que a administração pública, de certa monta, ela está atrelada ao princípio da legalidade estrita ou reserva legal, no sentido de que tão somente os atos normativos primários podem regular a sua atividade. Já no que diz respeito ao particular, essa legalidade é ampla, a qual pode ser limitada, regulada por todos os atos normativos que não só os primários. Quais são os atos normativos primários? São aqueles que estão dispostos no artigo 59 da Constituição. Bom, regime constitucional da propriedade. O que é isso? A Constituição ela garante também no artigo 5º o direito à propriedade. Se eu achar o inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Perceba, portanto, que logo no inciso 23 diz: a propriedade atenderá à sua função social. E aí alguns constitucionalistas, eles se debruçam no tema no sentido de que, bom, a propriedade só vai ser garantida àquele que cumpre a função social ou vai ser garantida a todos, independente de cumpri-la ou não? Isso gera muitas discussões, mas há uma corrente relativamente majoritária que diz que não, que a propriedade é garantida a todos. Porém, quando exerce a função social, essa proteção ela é ainda maior, porque ela protege aí de eventuais desapropriações por interesse social, interesse público, utilidade pública, e aquele titular da propriedade ele dispõe de maior proteção e maiores meios judiciais e extrajudiciais de defender a sua propriedade. Embora haja corrente contrária que não, que fala que a função social ela é indissociável do direito à propriedade. Então, se ater a esses, principalmente aos incisos 22 e 23, mas também se ater aos incisos seguintes que fala sobre as desapropriações, quando aquele titular da propriedade não cumpre determinados requisitos, ele perderá a propriedade. Daí vem essa discussão de função social versus direito à propriedade. E também lembrar da expropriação, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como de trabalho escravo, que também está disposto no artigo 5º. Bom, conseguimos fazer aí uma breve digressão sobre os direitos e garantias fundamentais, a começar pelos direitos e deveres individuais e coletivos. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os outros direitos e garantias fundamentais, bem como sobre os remédios constitucionais. Obrigada!